Fala pessoal, chegando aqui para convidar vocês a estar conhecendo o canal e tá chegando aí agora na inscrita. Inscreve aí no canal, deixa o like, ajuda a compartilhar os vídeos aí para tá levando mais conhecimento para mais pessoas, tá tendo informações de investimento, beleza? Inscreve aí no canal, venha conhecer aqui o trabalho diariamente do canal, levando vídeos todos novos todos os dias, levando conhecimento para mais pessoas, tudo bem? Se inscreve aí no canal e deixa o like. Falou, valeu. Todo o dinheiro que eu tinha guardado ali no day trade, eu falei, o que sobrou, eu vou tirar e vou estudar. Porque se a bolsa for só isso, eu não quero. Não é pra mim. Cara, não, eu tenho outras coisas pra fazer no meu dia. Você fica super ansioso, fica o tempo todo olhando ali no celular, Eu né? mudei como pessoa. Eu sou um cara que gosta de conversar, fazer piada, não sei o que lá. Eu tava um cara que não queria falar com ninguém. Só aquilo importava. Falei, não, isso não sou eu. E se for isso, eu não quero. E aí eu resolvi estudar. Aí você começa lá, investidor inteligente. Tenho investimentos de longo prazo. Cara, um monte de livro, você fala, caramba. Então aquilo lá é apenas uma parte do mercado financeiro. Tem um monte de outras coisas. As empresas que eu posso ser sócio, quando elas vendem um tênis da Nike, eu vou ganhar dinheiro. Quando a Coca-Cola vende um refrigerante, eu vou ganhar dinheiro. Aí eu fui abrindo a cabeça e vendo que aquilo ali eu gostava. Aquilo lá atrás eu não gostava muito. Então, a segunda vez que eu entrei, foi com uma cabeça completamente diferente. Foi já sabendo o que era a bolsa, já sabendo o que era renda fixa, fundos imobiliários, direitinho a separação entre eles. E comecei aos pouquinhos a investir, Carol. Isso daí é outra coisa que eu sempre falo, pessoal. Ah, Robert, eu tenho 30 mil guardados na poupança, onde é que eu devo investir agora? O cara quer dar aquela paulada. Não faça isso. Você pega esses 30 mil, vai fracionar ele em diversas partezinhas, e ali, cara, sobre a questão da Ucrânia, porque o apoio era quase unânime da população europeia, só que tem muitos europeus que estão falando, cara, minha conta de luz, por exemplo, na Itália aumentou 400%. Tá, de shopping, ainda tem, né? Tem muito fundo de tijolo que, na minha visão, tá. Sofreram ainda muito, né? Sofreram por quê? apanhou da pandemia. Porque e no não tinha como. lockdown eles apanharam muito, né, Rob? E também tem uma questão de que a renda fixa estava pagando muito. E aí o que acontece? Você fala pro cara investir num fundo de galpões que tá pagando 8% ao ano, o cara não tem ainda o conhecimento de que pô, você tá investindo em imóveis. Não, fundo imobiliário não é renda fixa, tem que separar. E aí o que acontece? O cara olha lá o gerente oferecendo um CDB pré-fixado de 3, 4 anos de 15%. Aí você fala, pô, mas tem um fundo imobiliário maravilhoso com vários ativos. Ah, mas quanto paga? 8%? Ah, não quero, 8%. Tá... Mas tá barato, tá valendo 90%. Preço sobre valor patrimonial tá em 0,90. Você pode ganhar com a cota, cara. Você tá comprando imóveis mais baratos. Até outro dia um amigo meu me ligou, Rob. Ele falava assim, cara, eu quero botar um dinheiro em fundos imobiliários. Eu falei, não, legal, mas qual que é a sua estratégia? Você tem algo... Cara, não, tô vendo aqui, ó, meu gerente falou que esse aqui tá pagando 15, esse tá pagando 18. Não, beleza, mas você tá olhando só fundo imobiliário de papel. Você tá ciente que você tá concentrando todos os seus investimentos em CRIs, em fundo imobiliário de papel? Pô, olha um pouquinho pro tijolo. São imóveis físicos, estão baratos. Ah, mas tá pagando 8 ou 9%. Então a pessoa tem que entender o que ela tá fazendo, né, Rob? Você não acha que falta conhecimento, às vezes, pra pessoa que vai investir? Sem sombra de dúvida. E eles nem fazem por maldade. Porque faz sentido você que ainda não se aprofundou, você compara. Pera lá. Se eu botar aqui R$1.000, 20% ao ano, vou botar R$1.000 aqui, 8% ao ano, óbvio que eu vou pegar esse daqui. Não é na maldade. Só que quando ele começa a entender por que esse paga 20, ele fala, cara, Sabe uma será que pergunta vale a pena? uma pergunta que eu acho importante falar, e tem muitas pessoas que têm essa dúvida, e até desestimula às vezes. Por exemplo, a pessoa, ela tem... Lembrando, reserva de emergência é na renda fixa. Não inventa, tá, pessoal? Que às vezes a pessoa vem pra mim, ah, mas tem um fundo imobiliário que vale a pena. Deixa lá na renda fixa, independente da taxa de juros. Mas essa pessoa, ela quer ter a reserva de emergência, só que ela também quer começar em fundos imobiliários. Ah, você tem que ter 6 vezes, vamos supor, né? A pessoa quer... Linha, sem grandes problemas e tal, beleza, você cumpriu essa parte do contrato, você vai receber a receita. É esse o game das transmissoras. Então, a grana que entra, ela faz a manutenção necessária para manter aquilo sempre fluindo bem e distribui a maior parte em dividendos. Mas quando a gente vai comparar com uma empresa em crescimento, por exemplo, a Vamos, né? A Vamos 3, são negócios completamente distintos, em maturidades distintas. A Taesa já alcançou um nível de maturidade aqui, a outra está buscando crescimento a todo custo. O mesmo vale para a Unidas, o mesmo vale para a Locamérica. Então, o investidor ele tem que entender que aquelas empresas que pagam muito dividendos, as vacas leiteiras de dividendos, elas são aquelas empresas que já estão em outro estágio. Você não pode mais esperar grande crescimento delas. Tá? Ah, elas pagam bastante. Claro, pagam bastante. Mas não vai esperar que vai dobrar a cotação, triplicar, porque não vai. Não vai. Agora, quando você vai para esse lado aqui, você não vai receber agora, na expectativa de que no futuro aquela ação de 10 vai para 15, para 20, para 30, essa empresa continuar
reinvestindo, tá? Quando a gente fala de setores, Carol, setor elétrico, setor de saneamento, via de regra, ele é aquele que já alcançou maturidade. Você pode esperar dividendos, mas não espere que a multiplicação vai se multiplicar por 2 e 3. Quando a gente vai para aí, por exemplo, nos Estados Unidos, o setor de tecnologia é totalmente focado em growth. Totalmente focado em growth. No Brasil, eu dei os exemplos aqui. As empresas de locação de veículos, né? A Localiza, a Unidas, a Locamérica, a Vamos, que é a locação de caminhões, elas todas estão focadas em crescer, ganhar cada vez mais mercado, comprar concorrentes e crescer. Aí você olha os dividendos e fala, caramba, quando paga? É pouco. Pois é, porque ela está nessa pegada de crescer a empresa. Cada vez mais. Tá? E aí o investidor que compra uma Unidas, ele está na expectativa que lá na frente vai valer aquela ação de 10, vai valer 20, 30, 40. Então ele abre mão do dividendo imediato. Aí o investidor que precisa de renda passiva meio que com certa previsibilidade, ele não vai gostar disso daqui. Ele vai gostar disso daqui. Né? Desses setores aqui. Eu vou trazer setores até trazendo os Estados Unidos. Os Estados Unidos, tecnologia, eu gosto. Tecnologia do Brasil, eu gosto? Eu não gosto. Por quê? É tipo a Champions League. Você prefere assistir um jogo do Real Madrid com o Barcelona? Ou o Campeonato Paulista. Então assim, cara... Seu time tá ruim, meu. Independentemente do que vem acontecendo no Brasil, tá? Então, qual seria o ticker? Tem algumas... tem as concorrentes, né? É a VOO, que é a ETF do S&P 500 da Vanguard. E você tem o IVV, que é da BlackRock. As duas fazem a mesma coisa, compram os mesmos ativos, cobram a mesma taxa de administração, só são concorrentes, tá? Essas duas para quem quer investir em ações nos Estados Unidos através das ETFs. Nós temos os fundos imobiliários americanos, que se chamam REITs. No Brasil, fundo, como o próprio nome diz, é um fundo que tem uma administradora e uma gestora. O fundo imobiliário nos Estados Unidos se chama REITs porque ele é uma empresa que tem um CEO, CFO, conselho de administração, igualzinho o Itaú, o Bradesco, a mesma coisa. Só que é uma empresa que faz o que o fundo imobiliário faz no Brasil, beleza? Então, os REITs, eles também têm ETFs. A principal ETF de REITs, que tem mais de 140 deles, é o VNQ. Tá? O ticker é VNQ. Paga 4 vezes no ano. Ah, não paga mensal? Não, porque nos Estados Unidos os REITs pagam 4 vezes no ano, tá? Ao final de cada trimestre. Existem alguns que pagam mensal, mas é raro, tá? Isso é uma coisa muito do Brasil, dos fundos imobiliários do Brasil. Todos os meses eles estão pagando. Eles pagam 4 vezes no ano, porque é ao final de cada trimestre. Eles são empresas. Então a Nike costuma pagar também ao final de cada trimestre, a Coca-Cola paga ao final de cada trimestre e os REITs também pagam ao final de cada trimestre, tá? Então esse daí seria uma ETF para os fundos imobiliários americanos. E para renda fixa, tem um monte, tá, Carol? Tem assim, muito, e cada uma tem uma função diferente. Tem uma ETF que é como se fosse o Tesouro Selic, mas não porque é o Tesouro Selic, porque isso não existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não existe pós-fixado. Nos Estados Unidos só existe pré-fixado. Então, quando as pessoas investem, inclusive, para reserva de emergência, não existe um Tesouro Selic, que sempre você vai ganhar dinheiro, né? Não, tem muito pré-fixado. Então, tem ETF que é para prefixado de curto prazo, que você nunca vai ter oscilação. É prefixado de longo prazo, que aconteceu um chabu na bolsa, vai derreter. E tem o que faz a mescla. Esse que faz a mescla, eu sempre falo, eu gosto mais justamente para o investidor não ficar tentando acertar o momento certo de comprar um ou outro. Eu acho que agora é hora de comprar essa ETF que tem vencimentos de estresse. Que momentos de estresse chegam? Mas você não acha que a Magalu tá mudando um pouco agora? Tá investindo em outros segmentos? Talvez a Magazine Luiza demorou um pouquinho, mas tem acordado? O que você acha? Porque ela tá investindo em outras coisas agora, né? Eu lembro da Magalu quando ela era 100% uma empresa de vender geladeira... Linha branca, né? Linha branca na rua, em lojas físicas. Aí ia ser ia falir mesmo. E ela mudou muito. Ela vende roupa, vende sapato, vende E os tudo, né? vendedores abordavam quem tava passando na rua, promoção aqui do micro-ondas, não sei o que lá. Essa era a Magalu antiga. Ela mudou muito, cara. Ela mudou muito, assim, inegável, tem que bater palmas, porque realmente ela poderia ter acabado lá atrás, se não tivesse virado a chavinha. Porque é muito fácil você viver na sua zona de conforto ali, o que você faz e fala, cara, beleza, eu sempre fiz isso por décadas, e se eu me reinventar, não sei direito o que eu tô fazendo, eles se reinventaram, né? As lojas físicas ainda existem e tal, mas todo mundo sabe que o foco já é no digital. Então, teve a mudança para melhor, trouxe muito mais resultado, só que mesmo assim, eu sei dos novos projetos, ela fez novas aquisições, né? Ela trabalha bastante com aquisições e tal. Só que, cara, se você botar na ponta do lápis tudo que ela fez até hoje de aquisições e ver o resultado geral, você percebe que o grosso ainda não é aquele negócio que você senta assim e pensa, cara, margens tranquilas, negócio estável.